Olá, prosseguindo no estudo sobre o reino dos céus, neste vídeo vamos examinar Mateus capítulo 7, versículo 21. É o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Importante destacar o seguinte: cada pessoa tem o seu céu, diferente do outro, diferente do outro, diferente do outro, cada um na sua medida, segundo o grau de evolução de cada um. Então, aquilo que nós chamamos de céu é a medida da nossa consciência, do bem e do mal. É onde ocorrem os julgamentos de nossos atos após uma encarnação, ou até durante a encarnação. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Este grau de consciência que cada um tem na sua própria medida, sabe se está cumprindo verdadeiramente a vontade de Deus em termos de solidariedade, de fraternidade, de verdade, de justiça, de bondade, de tolerância, de perdão. Nós sabemos isso aqui, porque Deus, nesta medida, está em nós. Não tem como a gente enganar a própria consciência. Às vezes, nós falamos Senhor, Senhor, mas no fundo nós sabemos que não estamos cumprindo a vontade de Deus nesse ou naquele quesito de nossas atitudes, pensamentos, palavras. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Deus está em toda parte, mas nós apreendemos Deus em nós na nossa medida evolutiva. E nessa medida é que a consciência julga. Eu posso estar dizendo Senhor, Senhor, mas isso não corresponde à verdade pura. Nossa consciência sabe e cobra. Jesus apresentou este texto, entrar no reino dos céus, somente com a consciência pura, com a verdade, com a prática da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, da solidariedade, da fraternidade. Esta é a nossa medida. E então, cumprindo aquilo que sabemos o certo, nós estaremos sob o reino dos céus, em estado de paz e de serenidade, ainda que o mundo fora de nós esteja em tumulto, nosso íntimo está em paz. Este é o reino dos céus. Os céus, o céu que existe em nós. Estar em harmonia com nossos pensamentos, palavras e atos. Quando não há esta sintonia, estamos em perturbação. Então, em conflito com a consciência. Isso não nos permite que estejamos em paz no reino dos céus. Jesus apresentou este ensinamento quando ele falava sobre o seguinte tema. Veja só. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aí ele começa a falar sobre os falsos profetas, que muitas vezes nós nos desviamos daquilo que a consciência diz para seguir o que o outro diz, por não acreditar em nós mesmos. Ele fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Às vezes a pessoa tem uma argumentação poderosa, uma conduta amigável, envolvente, e a gente confia e se deixa levar, traindo a nossa própria convicção, para atender a nossa conveniência segundo a aparência. Mas como identificar se aquela pessoa, aquela situação, aquela ideologia, enfim, aquela ideia, nos convém, para não nos deixar enganar pelas aparências, pelos condicionamentos da vida social. Ele fala o seguinte, continuando a leitura: por seus frutos os conhecereis. Conheceremos os falsos profetas, sejam pessoas, sejam ideias, sejam ideologias, sejam coisas que nos são sugeridas de fora para dentro. Por seus frutos os conhecereis, os falsos profetas. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Toda ideia que nos chega, muitas vezes nos deixamos levar por conveniências, apegos aos valores do mundo. É importante que a aparência não nos engane. A aparência de belo, de educado, de jeitoso, de envolvente. Não, essa pessoa está com a razão, essa ideia é correta, por causa da aparência. Às vezes, uma aparência desajeitada que não vem ao nosso agrado estético, digamos assim, ali está o fruto bom. Ao contrário, aquele outro da aparência nem sempre produz bons frutos. Nem sempre. Muito bem. Aí, depois que ele apresenta o Mateus 7:21, vou repetir: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é a aparência, é a essência que temos dentro de nós e nossa consciência. Aí ele continua: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que às vezes nos deixamos impressionar, os falsos profetas, porque, como ele diz ali, não profetizamos em teu nome, mediunidade. Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Isto não é o que torna uma pessoa digna de ser seguida. É preciso ver os frutos daquilo que ela produz. Seu comportamento, aquilo que ela faz, qual é a finalidade, se aquilo não está sendo feito para alimentar vaidade, desejo de poder e dominação, aparências. É aí que entra muitas vezes a idolatria. A idolatria de grandes oradores, não é? Idolatria das aparências, todas essas coisas, mas às vezes é um falso profeta. É preciso cautela. Vou repetir finalmente: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque se nós adentrarmos por um caminho, porque há um interesse que nós próprios escondemos de nós mesmos, de vaidade, de interesse, de natureza material, não tem como enganar. A nossa consciência sabe. Então
está o reino dos céus. Muito bem. No próximo vídeo, traremos mais algum assunto envolvendo este tema, reino dos céus, que está em Mateus, capítulo 8, versículo 11. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.